Bem-vindo, Reginaldo. E para apresentar as propostas do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, deputado federal Reginaldo Lopes, designado pelo PT Nacional. O tempo de 10 minutos da apresentação. A palavra está à disposição, deputado federal Reginaldo Lopes. Uma boa tarde a todos e todas. É uma alegria poder ter essa oportunidade e, ao mesmo tempo, é um grande desafio, né? Falar para tantas lideranças que no dia a dia constrói uma cidade melhor. Todos que me conhecem sabem, na verdade, que eu sou extremamente municipalista e nos meus 16 anos como deputado federal eu fui extremamente republicano. Sempre não olho o partido, olho a causa, olho os municípios. Por isso eu tenho uma alegria dupla de estar aqui. Primeiro, porque eu estou falando para amigos, colegas, que se não fossem os municípios, de fato, a política pública não seria implementada. O presidente Lula me enviou uma frase que eu gosto muito. A nossa cidade é uma música. Pode parecer pequena, mas é na minha, na sua cidade que a gente constrói um novo dia. Portanto, eu quero dizer aqui que a felicidade também de poder representar aqui a maior liderança popular construída na história do Brasil, que é o presidente Lula. E, ao mesmo tempo, também poder representá-lo, porque, de fato, ele foi um dos maiores presidentes da nossa história. Quero aqui começar dizendo que o presidente Lula enviou uma carta, mas eu não vou fazer aqui a leitura. Eu vou entregar esta carta com alguns compromissos ao meu presidente e amigo Gilvan, prefeito de Moema. Então, quero passar para mãos do nosso querido presidente a carta do presidente Lula. Mas eu quero falar algumas linhas. Primeiro, eu costumo dizer que eu não gosto de usar algumas palavras, porque a demagogia desgasta as palavras. Por exemplo, pacto federativo. Pacto federativo, para o candidato a presidente da República falar essa palavra aqui, ele tem que colocar outros acessórios na palavra pacto federativo. E eu quero começar dizendo, para o novo pacto federativo, tem que romper, tem que revogar a emenda constitucional 95. A emenda constitucional 95, que limitou gastos na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, é um crime contra o povo brasileiro, contra os senhores, porque não tem como aumentar o pacto federativo, a redistribuição dos recursos, se não revogar essa emenda constitucional. Essa emenda que congela investimento para os próximos 20 anos, aonde nós temos 76% das crianças fora da escola infantil. 76%. E se a gente quer construir um novo país, tem que universalizar pela educação, tem que universalizar as oportunidades, porque é um discurso mentiroso daqueles que falam em meritocracia sem dar aos pobres as mesmas oportunidades. Também, quem quer resolver o problema da saúde pública não pode concordar com a emenda constitucional 95, porque os municípios são subfinanciados na saúde. 60% do atendimento ao povo é feito pelas entidades filantrópicas, que também são subfinanciadas pela União. Como congelar o investimento na saúde e na educação, se esses serviços básicos, fundamentais, de um modelo capitalista civilizado? O que eu quero discutir aqui é que hoje estão tentando rasgar a Constituição de 88 e rompendo o pacto civilizatório que a Constituição 88 permitiu. E esse modelo compromete as receitas dos estados e compromete as receitas dos municípios. Esse modelo que concentra quem não faz política na ponta, como a União, quase 60% dos recursos. E quem executa política na ponta, que faz mais de 2/3 das políticas, que são os municípios, arrecadam e fica com bolo tributário de 18%. Nós precisamos um novo sistema de pacto federativo que dê aos municípios, primeiro, autonomia também tributária, e segundo, participação justa no bolo tributário. E eu defendo que o bolo tributário não seja distribuído por coeficiente. Eu defendo que o bolo tributário seja distribuído per capita. Cada cidadão, seja onde ele mora, lá em Gameleiras, seja aqui em Belo Horizonte, o seu gestor, o seu prefeito, a sua prefeita, deve ter as mesmas condições arrecadatórias para cuidar da saúde e da educação. Porque senão
alguns vão achar que é melhor do que o outro, porque mora no Sul, contra um que mora no Nordeste ou no Norte desse país. Então, refazer o Pacto Federativo, tem que revogar a Emenda 95, tem que fazer um novo modelo de distribuição, na minha opinião, per capita, por habitante, e tem que sair dos 49,5% que são distribuídos hoje do imposto de renda e do fundo, do imposto de renda do IPI, na minha opinião, para 65% em 5 anos. Não adianta mais, Gilvan, fazer uma marcha para 1%, para 2%, porque a gente faz a marcha para 1%, para 2%, eles criam outras contribuições e não repartem para os municípios e nem para os estados. E aí os municípios e os estados estão quebrados. Outra ação imediata para refazer o Pacto Federativo, eu quero dizer aqui, é o crime que foi a Lei Candir. A Lei Candir é criminosa, porque ela tirou da exportação de minério, proteína animal, proteína vegetal, 18%. Isentou. Para quem? Para fortalecer a indústria fora do país. O Ciro Gomes falou uma coisa aqui, destruíram a indústria nacional. Sabe por que destruíram? Porque nós desoneramos o ICMS nesse setor. Quem conhece Cláudio, até Sete Lagoas, sabe que é um cemitério de ferro-gusa, de fundição e de siderúrgica. Sabe por quê? Porque pagam 18% mais caro para começar a produzir, e quando mandam para os Estados Unidos, é 18% sem imposto. Só que o governo americano brindou, fez uma política para compensar a desoneração no Brasil. E qual foi essa política? Sobretaxar o aço em 25%. E sobretaxar o alumínio em 10%. Esse foi o prêmio de consolação contra a indústria brasileira. Se a gente quer discutir a reindustrialização brasileira, nós temos que romper, revogar a emenda condicional, a emenda da Lei Candir imediatamente. E eu diria para vocês, quem assumiu o governo de Minas Gerais, não tem outro caminho em janeiro de 2019. Sabe por quê? Porque é o único caminho mais curto, é a União ter vergonha na cara e revogar a Lei Candir e deixar Minas Gerais arrecadar 10 bilhões imediatamente e os senhores arrecadar 2,5 bilhões imediatamente. Caso contrário, é fazer demagogia, é jogar para a plateia. E aí, por último, eu quero falar de economia. O presidente Lula, apesar de não ter passado pela faculdade, ele é um keynesiano. E se eu puder interferir no programa do governo do presidente Lula, eu quero dizer que o Brasil precisa de um choque keynesiano. Eu não estou propondo aqui choque comunista, socialista, eu estou propondo aqui um choque social-democrata para valer. Porque alguém que acha normal esse modelo econômico ter excluído 30 milhões de brasileiros do mercado. O Brasil hoje tem 30 milhões de brasileiros subempregados, desempregados, subutilizados. É 1/3 da população brasileira economicamente ativa desempregada. Isso é anticapitalista. Isso é anticapitalista deixar 1/3 dessa população sem renda. E, na minha opinião, o que fazer? Eu acho que o governo nosso, com Lula, em janeiro de 2019, ele deve gradualmente transformar o Bolsa Família em renda básica universal. Para mim, todo cidadão tem direito a parte da riqueza, do lucro produzido pelo Estado brasileiro. E ele deve se somar a isso, uma ação que ele fez, que foi o PAC 1, PAC 2. Para mim, para puxar o setor privado, que o discurso liberal é o seguinte, o setor privado puxa o setor público. Mentira! Quem puxa o setor privado é o setor público. E quem quiser ser presidente da República deve, 1º de janeiro, dizer que vai fazer 2 bilhões de obra pública imediato para puxar o setor privado. E 2 bilhões, todo mundo sabe que a carga tributária é 50%, mais o ICMS, imposto em cascata. Nós não precisamos mais de 800 bilhões para fazer 2 trilhões de obra pública. Mas com 2 trilhões de obra pública, nós vamos gerar, Gilvan, 2 milhões de empregos formais. Por ano, em 4 anos, nós vamos gerar 8 milhões de novos empregos. Mas nós vamos resolver um problema que o Brasil não resolveu. Água para as pessoas beber. Tem cidade de Minas que não tem água canalizada, não tem água tratada, não tem água para produção, não tem saneamento básico. O Brasil não tem estrada. Quando faz estrada, não faz a ponte. Quando faz a ponte, não faz a estrada. O Brasil não tem grandes rodovias, não tem ferrovia. Portanto, na minha opinião, nós temos que ter ousadia de resolver os problemas da infraestrutura. Porque eu sou economista.
como economista, eu diria para você, tem a boa e a má austeridade fiscal. Esse governo pratica a péssima austeridade fiscal, porque transforma a economia em fim em si próprio. A economia é um meio para mudar a vida das pessoas. E como economista, nós temos que aquecer o mercado interno, nós temos que transferir renda para o adulto desempregado, nós temos que valorizar o salário mínimo todo ano com ganho real, porque a base da economia, 66% é renda familiar. Se a renda familiar é atacada na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, a economia diminui. E se soma a ela, 1/3 da economia, os senhores que fazem. São os prefeitos, são os estados, é a União, as compras governamentais. Por isso que, para botar a roda para girar, nós temos que fazer um ousado programa de obra pública. Um beijo, meu tempo, quero cumprir em respeito aos senhores. Estamos juntos, Lula presidente!